Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O tema de hoje é características do inquérito policial, que é um tema certeiro em concursos públicos para a área de segurança pública. Então vamos juntos não errar mais nenhuma questão sobre esse tema. Eu sou a Luciana Peixoto, sou professora de processo penal e delegada de polícia e vou trazer para vocês hoje um panorama das principais características do inquérito policial. Todo mundo já sabe que o inquérito é um procedimento de investigação criminal, administrativo, pré-processual, presidido pelo delegado de polícia, e agora a gente vai analisar as características do inquérito policial. Assim a gente completa o conceito, né? A gente deixa ele bem completo porque aborda todas as características e todas as provas, eu posso falar que assim, todas não, mas 40% das provas hoje caem características de inquérito policial em alguma questão. Então é bem relevante esse número para quem está estudando para concurso público e sabe que não pode errar uma questão que é simples e principalmente que é da área que vocês estão estudando. Então quem está estudando para carreira policial aí tem que saber inquérito policial na ponta da língua, tá? Então vamos lá para as características. Características do inquérito. Vocês vão ver aí que eu já trouxe um esquema com as principais características do inquérito policial. Aqui eu tentei abranger o maior número possível de características que a doutrina traz. E a primeira delas que eu queria falar é que o inquérito ele é escrito. Escrito é sinônimo de documentado. Ele é um procedimento documentado porque tem que estar tudo registrado. Não necessariamente precisa ser escrito num papel direitinho, pode ser gravado, pode ser digitalizado. A gente sabe que a tendência dos procedimentos é se tornar todos digitais. Então aqui o inquérito policial em São Paulo, eu posso falar, né? Ele já é um procedimento digital. Então quando a gente fala em características e cita a característica escrito, é a mesma coisa que documentado. E isso está expressamente previsto no artigo 9º do Código de Processo Penal. Além disso, o inquérito ele é chamado pela doutrina majoritária e doutrina clássica como inquisitivo. Quando fala que o inquérito ele é inquisitivo, ele tem 3 características principais. A primeira delas, se vocês lembrarem do sistema inquisitivo, sistema inquisitório, todos os poderes ficavam na mão do rei. E no inquérito policial, todos os poderes estão na mão do delegado de polícia, né? Eles estão na mão do delegado de polícia. O delegado é quem determina o que vai ser feito no inquérito policial. Então, tem um viés de inquisitoriedade no procedimento de investigação. Além disso, no inquérito a gente não tem partes. A gente não tem acusação, defesa, a gente não tem uma lide. A gente tem investigados, né? E a gente tem vítima. Mas elas não são partes, então elas não atuam como no processo. A gente ainda não tem uma posição de quem acusa, nem de quem defende ali por enquanto, né? Até porque a gente tem o princípio da presunção de inocência, ali são apenas investigados e por isso a gente não tem contraditório e ampla defesa. Isso é o que a doutrina majoritária traz e é o que vai cair na prova de quem está estudando aí para as carreiras policiais. Mas eu tenho que pontuar que quem está estudando para delegado de polícia deve se atentar que a gente tem doutrinas policiais crescentes e que estão ganhando espaço. E elas já trazem um posicionamento diferente sobre a inquisitoriedade como característica do inquérito policial. Então tomem muito cuidado quando vocês estiverem estudando para o concurso, porque quem está estudando para delegado específico já tem que olhar para essa característica com os outros olhos, tá? Então, inquisitivo, como uma das características, é o fato exatamente de não ter contraditório e ampla defesa, que vai acontecer em fase judicial, e também o fato de todos os poderes estarem na mão do delegado de polícia. Discricionário. Se vocês olharem o artigo 6º e 7º do Código de Processo Penal, ele traz diversas diligências que o delegado de polícia pode fazer quando toma conhecimento de um fato criminoso. E esses procedimentos, essas diligências, elas são discricionárias. Então o delegado ele vai analisar o caso em concreto e vai decidir o que fazer. Ele não está obrigado a fazer todas as diligências. Ele vai analisar se tem testemunha para ser ouvido ou não, se tem que ir no local ou não, se tem que pedir alguma perícia ou não. E isso tudo é discricionário. Lembrando que quando fala que o inquérito ele é discricionário, ele esbarra na legalidade. Então é uma discricionariedade regrada. E além disso tem um outro ponto que no artigo 14 fala
que é possível que as partes solicite diligências para o delegado de polícia. E o delegado de polícia que vai determinar se vai fazer ou não essas diligências. Então, novamente, está demonstrada a discricionariedade do inquérito policial. Então, aqui eu vou citar também o artigo 14 do CPP. Oficioso, né, que é diferente de oficialidade, tomar cuidado para não confundir. Oficioso quer dizer que o inquérito policial ele pode ser instaurado de ofício. A partir do momento que a autoridade policial toma conhecimento de um crime, ela pode de ofício instaurar um inquérito policial. É claro que isso só pode acontecer nas ações públicas incondicionadas. No caso de ação pública condicionada à representação, a autoridade policial pode instaurar desde que tenha representação da vítima, né, do ofendido. E isso está previsto exatamente no artigo 5º, inciso 1 do CPP. A autoridade policial vai instaurar de ofício o inquérito policial por meio da portaria. Sigiloso, em regra, a doutrina majoritária, novamente eu vou falar nesse ponto específico, fala que o inquérito ele é sigiloso. Os procedimentos de investigação, eles devem ter como característica o sigilo. Imagina se eu estou fazendo uma investigação e eu peço um mandado de prisão para o juiz. E esse mandado de prisão ele é público. Esse pedido é público. Mesmo que eu queira prender alguém, eu não vou conseguir. Porque se é público, o advogado teve acesso, o indivíduo teve acesso e ele vai fugir. Além disso, se você está no meio de uma interceptação telefônica, o andamento da investigação ele deve ser sigiloso. E como a gente está falando que o inquérito ele é um procedimento de investigação criminal, então ele, em regra, deve ser sigiloso. E quem vai prezar pelo sigilo do inquérito é o delegado de polícia. Novamente, eu vou trazer uma observação que quem está estudando para delegado de polícia tem que abrir o olho, porque a gente tem doutrina policial nova que traz observações e críticas à característica do sigilo do inquérito policial. Então vamos para o próximo. Indisponível, que é diferente de dispensável. Então, o que é o inquérito ser indisponível? A partir do momento que ele foi instaurado, ele não pode mais ser arquivado pelo delegado. O delegado ele não pode desistir do inquérito policial. Então, a única coisa que ele pode fazer é relatar e encaminhar para o titular da ação penal. A partir do momento que instaurou o inquérito, já era. Não tem como, de jeito nenhum, não é isso nunca em questões que o delegado de polícia arquive um inquérito. E isso está previsto também expressamente no artigo 17 do Código de Processo Penal. Dispensável. A pegadinha da prova normalmente eles colocam indispensável ou disponível, exatamente para vocês confundirem essas duas palavras. Dispensável quer dizer que se já existirem elementos robustos para instaurar uma ação penal, não precisa de inquérito. Então, se já existir, se a pessoa já souber quem que é o autor, ela já tem os elementos informativos, já tem as provas documentais, ela pode apresentar isso ao Ministério Público e o Ministério Público já entra com a denúncia. Ele não precisa de instaurar inquérito policial para investigar algo que já sabe quem que é o autor e quais que são os elementos de materialidade. Então, a doutrina majoritária fala que o inquérito ele é dispensável. Além disso, existem outras formas de investigação. O Ministério Público também investiga através do PIC. A gente tem investigação pela CPI, a gente tem investigação de crimes. Quando é crime militar, tem o IPM, que é o Inquérito Policial Militar. Então, por esse motivo, vários doutrinadores alegam que o inquérito ele é dispensável. Quem vai fazer concurso para delegado de polícia, abra o olho para essa característica. Eu vou fazer diversos vídeos específico para quem vai fazer delegado de polícia, exatamente trazendo a nova doutrina policial. Mas quem está estudando para os outros concursos policiais e também os concursos de DPEM, AGPEM, os demais concursos policiais, né, PRF, não precisam ficar ligados nessa doutrina policial, que isso é mais para o âmbito jurídico, são críticas jurídicas, então é mais para delegado mesmo, tá? Podem ficar tranquilo que para vocês é preciso saber essas características que eu tô trazendo, que tá aqui, ó, do lado, tá? Então eu já falei também o que é dispensável. Unilateral. Quando fala que o inquérito ele é unilateral, ele tem um objetivo. Ele vai para um único lado. E o objetivo dele é exatamente quando a gente quer buscar indícios de autoria e materialidade de um crime para poder ser instaurada uma ação penal. Então, o nosso objetivo é uno, ele é unilateral, é poder dar elementos para o titular da ação penal. Então, ele só tem um viés, ele só tem um foco, uma direção, que é o titular da ação penal. Então, o foco do inquérito policial, né? A direção do inquérito policial é para o MP ou o ofendido.
no caso de ação penal privada, né, que são os titulares da ação penal. Por isso ele é chamado de unilateral. Preciso nem falar que já tem crítica disso para delegado de polícia, né? Então vamos para o próximo. Retrospectividade. A polícia judiciária, ela atua de forma repressiva. É claro que durante a investigação a gente também evita os outros crimes, mas para a gente iniciar uma investigação, a gente não pode presumir que um crime vai acontecer. Ele já deve ter acontecido. Então, ela atua de forma retrospectiva, baseada em fatos passados que já aconteceram e que já finalizaram, tá? Então, tá baseada aí na retrospectividade. Oficialidade. O inquérito ele é um procedimento oficial, está previsto na lei, é um procedimento legal de investigação. Ele está previsto tanto no artigo 4º do CPP e na lei também 12.830, que é a lei que fala sobre a investigação presidida pelo delegado de polícia. E o inquérito policial, ele é instrumento de polícia judiciária. Só delegado de polícia que pode presidir. Se falar em alguma questão que MP pode presidir, que com autorização judicial outra pessoa pode presidir, tá errado. Somente delegado de polícia que preside inquérito policial. MP pode presidir investigação do MP, que é o PIC. Então, não pode ser, não tem nenhuma outra autoridade que pode presidir o inquérito. Então, está previsto tanto no artigo 4º, quanto na lei 12.830. Autoritariedade. É exatamente quem preside o inquérito é uma autoridade policial. O delegado de polícia, isso daí está previsto tanto no artigo 4º, quanto na lei 12.830, no artigo 2º. Então, se atentem que somente delegado ou da Polícia Civil ou da Polícia Federal, dependendo da competência do crime, que podem presidir o inquérito policial. Então essas são as características do inquérito. Eu tentei abranger o maior número possível de características e eu trouxe um método mnemônico para vocês não esquecerem disso na prova. Como que normalmente as pessoas lembram das características, né? Eles falam que o inquérito, ele é idoso. O que quer dizer idoso, né? Idoso. Ele, como característica, ele é inquisitivo, ele é indisponível, ele é dispensável, ele é oficioso, sigiloso e oficial. Normalmente, essas são as características que caem na prova. É claro que, como eu mostrei para vocês, tem mais características, mas eu tenho certeza que agora você já entendeu o conteúdo, que não vai errar mais, e depois, quando isso cair numa prova, vocês me mandam uma mensagem, e eu fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Até o próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se inscreva aqui no canal, curta o nosso vídeo também, né, para poder valorizar o trabalho de vir aqui gravar para vocês. E espero vocês no próximo vídeo.